E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um relato de experiência de uma atividade que eu desenvolvi ao longo de 2 anos, eu acho, relacionada à educação empreendedora. Tá? Então, o título da nossa palestra em si vai ser Educação Empreendedora, com foco no relato de experiência vivido no local onde eu trabalho, que eu já vou falar aqui para vocês. Aqui. Então, meu nome é Francisco Passos, eu sou especialista em tecnologia da informação e comunicação, trabalho como front-end na Universidade Federal do Acre há 10 anos já, e também sou professor no Centro Universitário IUVES, que fica localizado aqui em Rio Branco, no estado do Acre. Sou também coordenador de TI no Centro Universitário IUVES. Então, atualmente, eu desempenho essas funções e dentro de todas essas funções que eu desempenho, eu busco sempre trazer um contato com a comunidade acadêmica e buscar incluir empreendedorismo na maioria das disciplinas que eu dou aula, na maioria das atividades que a gente desenvolve. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde nunca foi tão necessário empreender, onde nunca foi tão necessário buscar novas soluções para suprir necessidades do mercado que todo mundo está vendo aí. Todo tempo está acontecendo uma coisa nova e a todo tempo a gente está tendo que se adaptar. Então, nesse mundo onde a transformação digital passou a ser um fator essencial para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer empresa, todo e qualquer profissional, é essencial que a gente traga essa cultura já desde a universidade ou desde a escola, né? Então, como professor do ensino superior, eu tenho buscado incentivar essa cultura de empreendedorismo ainda mais por ver que essa é uma necessidade crescente no mercado e por ver que os alunos estão chegando na universidade com pouca visão do que é empreendedorismo, com pouca visão de como eles vão poder utilizar essas técnicas ou isso tudo quando eles saírem do ambiente da faculdade. Então, a gente imaginou que poderíamos pegar esses alunos e incentivar a produção de negócios tecnológicos, em área de tecnologia, nada mais justo que isso. Criar esses negócios de base tecnológica, colocar no mercado, testar isso com a ajuda e com suporte de professores e da própria instituição, e a partir daí a gente acompanharia esses negócios já no mercado para que eles pudessem ter uma chance maior de construir negócios inovadores que resolvessem realmente problemas e quando eles saírem da faculdade já estarem com a possibilidade de trabalhar nesses negócios de uma forma mais prática, né, de uma forma mais assertiva. Então, qual que é o relato de experiência? A gente vai falar um pouco sobre o projeto que a gente desenvolveu, que foi a preparação em sala de aula para a elaboração de projetos de startups. Então, basicamente, a gente reuniu todas as turmas que trabalhavam a disciplina de empreendedorismo e que trabalhavam a disciplina de tecnologia, no qual eu era professor e no qual, em outros cursos também, tinham professores ligados a essa disciplina. Então, a gente juntou todos os professores, juntou todos os alunos que tinham essas duas disciplinas em comum, tá? Aí que entra um outro fator importante já para a prática do empreendedorismo em sala de aula, que é a interdisciplinaridade e também a colaboração entre os mais diversos cursos. Como é que eu vou pegar, por exemplo, um aluno que estuda num curso de análise e desenvolvimento de sistema e juntar com um aluno que estuda em administração e os dois cursos juntos construírem uma solução que realmente atenda o mercado, que realmente funcione e que realmente dê a possibilidade para que esses alunos vejam na prática como é que eles vão atuar no mercado quando eles saírem há 2 ou 3 anos, quando terminarem a faculdade. Tá? Então, basicamente, o projeto tinha como foco principal trabalhar essa interdisciplinaridade e trabalhar também a cultura do empreendedorismo já nos anos iniciais de todos os cursos. Vou passar aqui. Qual que era o objetivo principal? Para alcançar os resultados, né? O objetivo principal é basicamente esse que eu falei, projetar ou planejar a interdisciplinaridade, com foco no empreendedorismo e inovação para que a gente consiga desenvolver negócios inovadores ainda no ambiente de sala de aula. E dentro desses objetivos, eu dividi ele aqui em alguns para detalhar melhor e para que as pessoas que estão assistindo consigam entender qual o passo a passo que a gente utilizou
para que o projeto se torne um projeto de sucesso, de referência no Estado, com negócios inovadores já rodando, com empresas já funcionando, com alunos já praticando a profissão mesmo antes de sair da sala de aula. Então, o primeiro objetivo era estimular a criação de negócios inovadores que impactassem a economia regional. Então, esse era um dos nossos pré-requisitos, que esses negócios impactassem diretamente na nossa economia. Por quê? Principalmente na cultura de startups, nas comunidades de startups, é muito comum a gente ver em outros estados que a galera está resolvendo problemas que são problemas realmente deles. Então, a gente ainda tem aqui um pouco a cultura de... A gente tinha resolvendo problemas que não estavam diretamente ligados à nossa economia ou que não estavam diretamente ligados à nossa produção. Então, um dos pré-requisitos que a gente estimulou aqui dentro é que esses negócios eles impactassem na economia regional, com foco no que a gente produz, com foco no que a gente está desenvolvendo aqui no estado. Então, a gente direcionou meio que o foco, né, dos problemas para eles solucionarem a partir desse impacto da economia regional. Um outro objetivo que a gente estabeleceu é preparar os acadêmicos para a elaboração de projetos de base tecnológica, por entender que a maioria dos acadêmicos não dispõe ainda de recursos financeiros para financiar, por exemplo, um projeto onde ele precisa comprar diversos equipamentos, onde ele precisa construir uma área. Então, qual que é o nosso foco? É criar projetos de base tecnológica. A tecnologia ela vai reduzir os custos na elaboração de determinados projetos e na disponibilização desses projetos para o público final. Reduzindo custos, a gente consegue testar o máximo de ideias para ver se elas realmente resolvem os problemas da nossa comunidade. Então, usar um projeto de base tecnológica é uma estratégia para a gente reduzir custos, aumentar o alcance e também conseguir testar de uma forma mais rápida os possíveis resultados que esse projeto pode ter ou não para a comunidade que a gente está inserido. Então, todo grande projeto ou todo projeto que tem uma eficiência, ele começa resolvendo um problema específico. E dentro de cada um desses problemas específicos que o pessoal estava resolvendo, ou buscando resolver, a gente procurou resolver isso utilizando o máximo de tecnologia que a gente pudesse. Quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando só de aplicativo, não estou falando só de sites, eu estou falando de coisas ligadas a tecnologias que possam, por exemplo, reduzir um processo que pode ser que seria feito manualmente, que ele possa agilizar esse processo para que traga mais agilidade. Então, por exemplo, a gente conseguiu utilizar muita ferramenta gratuita para teste de MVP, né, que é o mínimo produto viável que os alunos desenvolveram no decorrer desse projeto que eu estou falando aqui para vocês. Então, a tecnologia ela é de fundamental importância e a base tecnológica dentro desses projetos também é essencial, porque vai, novamente, reduzir custos, aumentar a eficiência, aumentar o alcance e vai facilitar também na hora de transformar esse produto num produto escalável. Então, a tecnologia é fundamental. Um outro requisito aí foi elaborar propostas com potencial de escalabilidade, tá? Então, a gente via muito, principalmente nos alunos das séries mais iniciais, em que eles não pensavam muito, por exemplo, na hora de criar um negócio, na hora de desenvolver uma ideia de startup, em escalabilidade, em crescer de forma rápida, em crescer de forma estável também. Então, a gente, dentro desse projeto, a gente deu as orientações necessárias, a gente criou algumas oficinas para mostrar como é que eles poderiam inserir um potencial de escalabilidade dentro de um negócio ou dentro de um problema assim, resolver um produto, com seja o que fosse que eles fossem utilizar na resolução desses problemas. Conectar proponentes dos produtos dos negócios com clientes reais e possíveis investidores no âmbito regional e nacional. Então, para quem é instituição de ensino, sabe o quanto é difícil, por exemplo, a gente conectar diversas instituições para fazer com que elas trabalhem de forma sincronizada. Então, esse passo talvez tenha sido um dos passos mais demorados e mais trabalhosos para a gente trabalhar, que era basicamente conectar os nossos alunos que estão desenvolvendo projetos de tecnologia, que estão desenvolvendo projetos de base tecnológica, com o restante da comunidade, que pode ser um possível consumidor desses produtos, que pode ser um possível cliente ou que pode ser um possível parceiro nesses negócios. Então, a gente buscou
parcerias fundamentais, parcerias chaves, que facilitaram muito na hora de fazer essa ponte, essa conexão, né, com os clientes reais e com os possíveis investidores ou consumidores dos produtos que os alunos estavam desenvolvendo. Tá? Então, por exemplo, parceria com o Sebrae Lab foi essencial, porque eles trouxeram para dentro do projeto uma visão de educação empreendedora muito mais ampla, muito maior, que foi além de uma disciplina de tecnologia ou que foi além de uma disciplina de empreendedorismo, que a gente sabe que não são muitas horas que você vai ter uma base superficial ali. Então, é essencial que a gente desse para esses alunos uma visão mais ampla do que é empreendedorismo, do que é principalmente o mercado, de como uma startup ou de como um negócio se comporta no mercado, para que eles pudessem entender isso de uma forma prática e não só de uma forma teórica. Então, a gente usou como parceria-chave nesse momento o próprio Sebrae, com a estrutura do Sebrae Lab, né, que não sei se todo mundo conhece o Sebrae Lab aí, ou se tem o Sebrae Lab na região de vocês, mas para quem não conhece, é basicamente um espaço dentro do próprio Sebrae, um espaço de inovação, onde empresas que estão na fase de ideação, negócios que estão na fase de ideação, recebem mentoria, recebem capacitação e dispõem de um espaço físico mesmo para eles conseguirem trabalhar, fazer reunião, reunir equipe. Então, eles construíram uma estrutura bem moderna, bem ampla, e que está conectada com essa visão de startup, né, de tecnologia que a gente tem nos dias atuais. Então, a gente fez essa parceria que facilitou e que possibilitou com que os nossos alunos utilizassem da estrutura do Sebrae Lab para planejar os seus negócios, para receber mentorias, para mostrar, por exemplo, qual área que eles tinham mais dificuldade e, a partir daí, colocar em prática um trabalho de orientação específico para cada um de alunos que estavam nos negócios. Então, entra, mais uma vez, a importância da gente conectar instituições, tá? Então, como eu falei agora, uma instituição de ensino por si só, uma disciplina por si só, não consegue dar toda essa visão de mercado, não consegue fazer isso de uma forma mais ampla, com acompanhamento mais prolongado, a longo prazo, onde o aluno possa sair da fase de ideia, possa construir o MVP, que é o mínimo produto viável, a partir daí consiga colocar no mercado, disponibilizar esse MVP para que os clientes consigam testar, utilizar, ver se está bom, ver se não está, depois consertar o que precisa ser consertado, para então disponibilizar um produto final que esteja ali, entre aspas, redondo e que atenda a necessidade real dos consumidores que forem consumir. Tá? Então, entra a importância de conexão da universidade, da conexão com o Sebrae e da conexão com a comunidade. Tá? Então, aqui a gente tem uma comunidade de empreendedorismo que está engatinhando aí, então são poucos, está com poucos anos que foi idealizada e que está sendo colocada em prática, mas a gente precisou conectar também as pessoas nesse sentido. Então, a gente buscou essa conexão, buscou trabalhar em conjunto, buscou trabalhar em parceria para que todas as entidades conseguissem conversar e que a gente conseguisse desenvolver um projeto único. Que metodologia a gente utilizou? A gente utilizou um conjunto de 5 passos básicos para que esse projeto saísse da fase de ideação e entrasse na fase de mínimo produto viável para o consumidor final. Tá? Então, a gente fez aplicação de ferramentas de modelagem de negócios para analisar a viabilidade desses negócios. Então, para a gente entender o que tinha viabilidade dentro do nosso contexto, o que não tinha viabilidade, e para que os alunos conseguissem direcionar suas ideias para propostas que realmente tivessem viabilidade dentro do mercado que a gente está atuando. Tá? Então, esse foi o primeiro passo, reunimos todos os alunos, todas as turmas, montamos grupos de trabalho, e dentro desses grupos a gente aplicou essas ferramentas e entendeu um pouco mais sobre os negócios. Segundo passo, validação de ideias com base em pesquisas. Então, a gente buscou uma validação maior com o público final, para entender se realmente era a necessidade deles, para entender se realmente era algo que eles precisavam, e principalmente para entender se isso é um problema da comunidade que a gente estava resolvendo, ou se simplesmente era uma ideia que a gente tinha tido aleatória e que não ia resolver problema algum. Tá? Então, uma fase importante também, a validação das ideias e das propostas junto ao público final. Análise de dados, né, para a gente entender se realmente a gente está
focando no certo, no momento de mercado certo, se realmente a gente está utilizando a estrutura certa. Então, a gente fez a pesquisa de mercado, a gente fez a validação do mercado, depois a gente pegou todos esses dados, traçou uma estratégia para que a gente conseguisse adaptar os negócios para a realidade das pessoas que estavam ou não querendo consumir esses produtos. Oficinas de modelagem de negócios, então essas oficinas, algumas delas foram aplicadas pelo próprio Sebrae Lab, aí entra mais uma vez a importância da parceria, a gente chamou o Sebrae, a gente chamou o pessoal do Sebrae Lab, e a gente construiu ali algumas oficinas que mostrou para os alunos como eles poderiam, por exemplo, utilizar muitas das coisas que eles estavam aprendendo em sala de aula para potencializar os negócios, para potencializar ali como ia funcionar toda a estrutura do que eles iriam montar. Acompanhamento das ideias aprovadas, né, por meio de mentoria com profissionais, cada um de uma área estratégica. Então, a partir do momento em que a gente colocou em prática todos esses passos, a gente selecionou algumas dessas ideias para participarem de um edital. Então, seria esse nossa primeira validação, se realmente o negócio resolvia o problema da nossa comunidade. Então, a gente participou do edital de negócios inovadores do Sebrae, simplesmente para a gente entender se essas ideias eram ideias inovadoras, se resolviam problemas da gente. Se essas ideias tivessem um nível de aprovação mínimo, a gente saberia que são ideias com potencial de inovação, são ideias com potencial de participação no mercado. Aí, a partir daí, o Sebrae assumiria o fato da formação para eles, né? Daria uma formação de 6 meses, com mentoria estratégica em cada uma das áreas, de contabilidade, de direito, de desenvolvimento, de negócios, de tecnologia. Então, a gente fez isso, submeteu esses projetos para esse edital, todos os projetos. E a gente teve nessa fase inicial do projeto um total de 235 alunos aprovados, alunos envolvidos no projeto, de várias turmas diferentes, tá? Então, essa foi a amostra mínima que a gente pegou para testar esse projeto. E, para nossa surpresa, dentro do edital do Sebrae, de todas as vagas que tinham, 67% dessas vagas foram preenchidas, por alunos, por projetos que estavam ligados a essa iniciativa que a gente desenvolveu ainda na sala de aula, que a gente desenvolveu dentro das disciplinas de base tecnológica e de empreendedorismo. Então, a gente deu uma formação inicial, esses alunos competiram com empreendedores dentro desse edital, que já estavam no mercado, que já tinham lançado alguns produtos, que já estavam praticando, então, alunos em fase de ideação concorreram com eles, e 67% desses projetos aprovados foram dessa galera que teve essa formação inicial ainda na sala de aula. Isso mostrou que o projeto supriu algumas necessidades e mostrou uma certa eficiência, né, dentro do que a gente esperava. Então, nossa validação maior foi participar desse edital para entender, e a gente teve um número muito maior do que o esperado, teve uma aprovação muito maior do que a esperada para a região que a gente vive, né? Então, até para a nossa cultura de educação empreendedora, não é muito diferente do Brasil inteiro, mas a gente está começando ainda, eu acho que as iniciativas relacionadas à educação empreendedora voltadas exclusivamente para startups começaram aqui a partir de 2015, então a gente é muito novo ainda, e a gente já tem alguns resultados satisfatórios. Dentro desses projetos, a gente teve alguns projetos que participaram de todo o processo de formação do edital, que foi concluído em 6 meses, com mentorias, com mentores do Brasil todo, com pessoas de cada área específica, e foram jogados alguns negócios desse no mercado, né? Tiveram também acesso a uma rede de network para que eles pudessem mostrar o negócio deles, não só para a galera que está aqui, mas para a galera que está em outros estados também, então São Paulo, Santa Catarina, Rondônia, foram alguns dos estados que a gente teve o acesso a um network, algumas feiras, alguns eventos, que são, ao meu ver, fundamentais para que todo esse processo ele se construa de uma forma 100% eficiente. Aqui tem algumas fotos de algumas dessas iniciativas, né? Então, o incentivo à participação em competições e eventos predomina, na verdade, dentro da sala de aula.
durante todo o tempo aqui para a gente. Por quê? Porque a gente vê que a parte prática do ensino em si, a parte deles entenderem como é que é o mercado, de como isso funciona, de como eles vão utilizar na prática isso dentro da profissão deles, é muito importante, é essencial. Então, a gente tenta incentivar isso o tempo todo. Até algumas fotos de eventos, de competições que a gente se destacou também, como, por exemplo, tem uma foto aí onde a gente participou do Startup Weekend, né, e ficou entre os primeiros colocados. Tem ali a gravação de alguns vídeos que a gente utilizou para submeter, para editar, até para treinar um pouco do pitch do aluno, né, de como ele apresentava a sua ideia de negócio, de como ele conversava com o investidor, de como ele vai conversar com uma pessoa que é um potencial consumidor do produto que ele está desenvolvendo. Aqui também uma outra foto que mostra, por exemplo, alguns momentos que a gente em sala de aula, a gente deu oportunidade para que os alunos conseguissem construir ali um ambiente que o ambiente ficasse melhor para que eles conseguissem trabalhar. Né? Então, a gente colocou isso em prática dentro da sala de aula também. Tá? Deixa eu só passar aqui para o próximo. Aqui tem um mosaico com outras atividades que a gente desenvolveu. Então, a gente desenvolveu feira gastronômica em parceria com outras disciplinas da instituição para que os alunos conseguissem praticar ali, vender produtos, entender como funciona a conexão com o cliente, entender como funciona na prática a gestão financeira, entender como funciona na prática um fluxo de caixa, entender como funciona na prática a modelagem de um negócio através de modelos de planos de negócios como visuais, como Canvas, por exemplo, a gente utilizou muito e a gente incentiva a utilização deles, gravação dos vídeos, criação de videogames, a participação dentro do próprio Sebrae Lab também, a gente incentiva muito, porque a gente faz com que eles conheçam o ambiente, que eles entendam como é trabalhar de forma colaborativa em ambientes. Um dos fatores principais e que eu indico para todos os professores que estão assistindo isso aí, é que trabalhem principalmente a interdisciplinaridade e trabalhem a conexão do curso que vocês trabalham com outros cursos também, porque a galera consegue conectar todas as áreas e fecha um negócio mais redondo. Então, por exemplo, quem é da área contábil, quem é da área de sistemas, quem é da área de direito, conseguem se complementar e montar uma equipe eficiente. Então, a equipe ela é fundamental, ela é muito importante nesses casos. Incentivar os alunos a trabalhar em equipe é um dos fatores mais importantes, porque eles já vão sair do ambiente de sala de aula acostumados a trabalhar com o que o mercado realmente exige, né? Que é um trabalho em equipe feito de forma bem sincronizada. Então é isso aí, pessoal. Deixo aberto agora para perguntas, né? Nesses próximos 5 minutos aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser colaborar de alguma forma, ou quem quiser falar alguma coisa, deixo o espaço aberto para que vocês façam essa interação, que eu acho que é importante para que a gente complemente, para que a gente aprenda mais um com o outro. Então, quem tiver alguma pergunta ou alguma consideração a fazer, fique à vontade. Tá, Francisco, desculpa eu entrar assim, boa tarde, primeiramente a todos que estão assistindo, ao professor. Boa tarde. Uma pergunta que é do meu interesse. Mas você acha que, assim, hoje, atualmente já existe um ecossistema de empresas júnior no Brasil. Isso. Só que, geralmente, as empresas júnior, elas englobam serviços que não necessariamente daquele curso. Exemplo, eu vejo muito curso de engenharia civil fazendo trabalho de design, programação. Você acha que startup, na forma que você falou, ela tende a deixar, tipo assim, você não criar serviços, mas sim o produto em si e moldar ele melhor?
Isso, o nosso foco principal, tanto é que a gente tem empresa júnior aqui, a gente envolveu também a empresa júnior até para ajudar os alunos menos experientes, né? Então, nosso foco principal era no desenvolvimento do produto em si, porque a gente queria fazer o quê? Queria que várias pessoas de vários cursos diferentes se juntassem e montassem uma equipe capaz de gerenciar um produto, capaz de gerenciar um negócio, e que esse negócio fosse colocado no mercado para que eles sentissem, por exemplo, como é que é o feedback do público final, né? Como é que o público final vai reagir, para eles sentirem realmente que o mercado nem sempre é o que a gente espera e que às vezes a gente precisa se adaptar. Então, nosso foco principal é montar equipes para trabalhar em parceria no gerenciamento de um produto de base tecnológica. Massa. Aí já tem outra pergunta aqui, vou colocar aqui na tela. E muito obrigado pela resposta. Valeu. Sem dúvida, Álvaro, um dos maiores desafios que a gente enfrentou é manter essa galera conectada. A gente pegar pessoas que não se conheciam, que não tinham o costume de trabalhar juntos, e principalmente pessoas de áreas diferentes, que são diferentes de determinado. Então, por exemplo, vai jogar um negócio no mercado, mas o cara que é de contabilidade tem uma visão, o cara que é de tecnologia tem uma visão totalmente diferente. Então, como é que a gente ia manter esse sincronismo e essa conexão? Então, manter essas pessoas trabalhando em equipe de forma conectada, cada um dentro de sua área de atuação, colaborando para a construção de um projeto único, talvez foi o maior desafio que teve que envolver outros professores, que teve que envolver outros órgãos, que teve que envolver eventos para que eles entendessem melhor como é que a galera se comportava, que teve que envolver um monte de outros atores para que a galera toda conseguisse entender como trabalhar de uma forma sincronizada. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, que é o maior desafio, porque esse projeto ainda continua de forma mais ampla. Agora, na primeira versão, a gente envolveu 235 alunos, agora a gente chegou, na última versão, a gente chegou a envolver 600 alunos, e o nível de aprovação foi um pouco maior, tá? Então, sem dúvida, trabalhar em equipe é o maior desafio, trabalhar em interdisciplinaridade também é um desafio grande, e conectar esses órgãos de educação empreendedora também. Luciana, houve investimentos da faculdade no sentido de incentivar os alunos na participação em eventos, por exemplo. Teve alguns eventos que a gente participou fora do estado, então houve um investimento ali no sentido de incentivar a participação, hospedagem, comida, essas coisas também. Houve investimento da faculdade também na participação em eventos regionais, e houve investimento da faculdade também no sentido de disponibilizar estrutura física, de disponibilizar professores e de aderir a um projeto que foge um pouco dos moldes dentro da sala de aula tradicional, né? Então, a faculdade ela foi parceira, ela é parceira em todo esse processo aí, tá? Então, tanto a UVERS, que é o Centro Universitário, quanto o próprio Sebrae trabalharam em parceria e houve investimento das duas partes no sentido de levar a melhor formação, levar o melhor network para todo mundo que está participando aí. Entra também, é até legal falar disso, porque a participação num edital, por exemplo, foi estratégica para que a gente conseguisse acessar alguns desses recursos de uma forma mais simples, justificar, né, o acesso a esses recursos. Então, para os professores que estão assistindo aí, indico que vocês participem de editais, participem de competições, que é uma forma mais simples e mais rápida de vocês justificarem o acesso a determinados recursos, seja qualquer que for ele, porque dentro de uma instituição a gente sabe que não é tão simples você chegar e dizer que quer um recurso para isso ou para aquilo. Quando você participa dessas competições ou desses editais, é mais fácil você acessar esses recursos. Isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, aí está o meu Instagram, meu LinkedIn também, onde eu atualizo com mais frequência, e quem quiser manter o contato de alguma forma, meu e-mail está aí, contato@franciscopassos.com.br. Agradeço a todo mundo que participou. Qualquer coisa, entre em contato comigo através das redes sociais ou do meu e-mail. Valeu!